Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tenha a bondade de sentar, fica à vontade. Colocar aqui está bom. Que bom, você que está aqui presencial, você que está online, glória a Deus, bem-vindo, Deus abençoe. E a expectativa é que seja uma manhã muito, muito abençoada e muito especial. Quem está com expectativa de ouvir Deus hoje, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia hoje em Filipenses capítulo 4, versos 13 e 14. Filipenses capítulo 4, versos 13 e 14. Que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu amado, nós estamos na tua presença, na tua casa, e nós não só queremos, nós precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus, fala conosco e nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, que tudo aquilo que quer atrapalhar, impedir a transmissão e a recepção da tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Que nada impeça que a mensagem, a semente seja plantada e produza fruto em cada coração aqui hoje. Repreendemos todo o mal e pedimos, Deus, que os teus anjos estejam liberados e possam trabalhar em nosso favor e a tua bênção e a tua palavra nos alcance no nome de Jesus. Diga amém. Eu quero falar em cima do tema Eu estou lutando. Fala comigo, eu estou lutando. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre as derrotas e as vitórias contra o pecado que a gente vive, que a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida cristã. Eu quero falar não só de uma parte, mas eu queria trazer para vocês sobre essa questão da nossa luta contra o pecado. E existem duas coisas sobre aqueles que experimentaram de verdade o novo nascimento. Se você não experimentou o novo nascimento, se você tem dúvida, se você é uma pessoa que nasceu de novo, você precisa buscar isso. Deus, eu preciso nascer de novo. Porque Jesus diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então essa é uma experiência, não é uma troca de igreja, não é trocar de religião, é experimentar Jesus, o Espírito Santo, a salvação. Quando isso acontece, acontecem mudanças dentro de você. Você começa a experimentar uma paz, é uma promessa que quem tem essa experiência vive a paz que excede o entendimento. Então você está às vezes com um problema financeiro, uma situação emocional, uma coisa de saúde, mas existe uma paz. O que é isso? É uma experiência que você tem quando você nasce de novo. É uma alegria que não tem explicação. Você não está drogado, não está bêbado, e tudo isso eu já fiz, usei droga, bebi, mas existe uma alegria dentro de você. Não é só uma coisa de momento, prazer, porque é diferente, prazer e alegria. O prazer, ele tem uma duração, né? O momento da intimidade sexual. Quantos segundos dura um prazer? 1 minuto, 30 segundos? Prazer. A alegria espiritual é uma coisa que está ali dentro. Você tem paz, tem alegria, e você começa a identificar um discernimento
conhecimento do mundo espiritual, o que é de Deus, o que não é, o que é certo, o que é errado. É impressionante, é uma experiência, você tem que ter essa experiência. Não adianta você ter uma experiência com a igreja, com a religião, com as coisas que são sacras. Não, você tem que ter uma experiência com Deus que vai trazer para você o novo nascimento. Agora, para aqueles que experimentaram o novo nascimento, tem duas verdades. A primeira é a seguinte: quem é de Deus mesmo, quem nasceu de novo de verdade, não vive na prática do pecado. É impossível. A Bíblia diz isso. Então, quando eu tenho uma experiência com Jesus, eu não consigo mais viver na prática do pecado. Eu não consigo mais viver o tempo inteiro como se o pecado não tivesse problema nenhum. Não dá. Porque existe uma voz lá dentro que traz para você aquela consciência. Está errado. E você pode sentir, na hora que você faz o pecado, a satisfação, porque aquilo te dá prazer, alguma coisa, mas em seguida você tem aquela tristeza, porque você entristeceu o Espírito de Deus que mora em você, porque você sabe que aquilo é ruim. Então a Bíblia diz assim, olha, aquele que é nascido de Deus, aquele que teve uma experiência de verdade, aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Agora, a segunda verdade sobre quem nasceu de novo: quem é de Deus mesmo vai pecar. Você consegue entender a diferença de uma coisa para outra? Uma coisa é viver na prática do pecado. Outra coisa é pecar. Obviamente que você vai pecar. Eu vou pecar. Não é porque alguém nasceu de novo, não é porque alguém é de Deus que não vai pecar. Vai pecar. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ter pecado. Nessa luta, a gente precisa se lembrar qual é o nosso material. Do que a gente é feito. Então eu vou ler para você aqui. Salmo diz assim, depois eu dou a referência. Pois ele sabe do que somos formados, e ele se lembra que somos pó. A Bíblia diz que quando Deus olha para nós e vê a nossa luta, vê as nossas dificuldades, vê as nossas quedas, ele lembra o nosso material. Olha, ele sabe do que somos formados, e ele se lembra que eu e você somos o quê? Pó. Somos pó. E o que é pó? Para não dizer que pó não é nada, eu vou dizer que pó é pó. Né? Para não ofender a gente, o que é pó? Pó não é nada. Pó é pó. Então, o Salmo 103, 14, que é esse versículo, ele diz que o nosso material é pó. E como pó, nós somos imperfeitos. Sim ou não? Tem alguém perfeito nesse mundo? Alguém, fora Jesus que habitou aqui, mas alguém que nasceu, ou está nascido, ou nascerá um dia, tem perfeição? Não. Parabéns, se nós somos imperfeitos, significa que aquilo que é imperfeito erra. Sim ou não? Sim, o que é imperfeito erra. Tem imperfeições. Imperfeição significa que não está tudo certo, que não está tudo correto, aquilo não está perfeito, então tem erros, tem imperfeições, tem coisas que não estão no lugar. Então isso significa que se nós somos pó, se nós somos imperfeitos, ainda que nascidos de novo, ainda que conhecendo Deus, se isso é a nossa situação, significa que a gente vai errar e vai falhar, não tem como. Então muitas pessoas se frustram na vida cristã porque elas acham que depois de conhecer Jesus ou depois de fazer o encontro com Deus, nunca mais vão pecar. Porque lá no encontro, pastor, quando teve lá aquele momento, né, do Peniel, o momento da fogueira, eu pulei na fogueira. Eu me joguei lá, eu era. Você não pode ficar falando do encontro. Então, significa que você
vai errar, que você vai falhar, e isso não é um problema seu, isso é um problema de todas as pessoas. Aquele pastor da internet de 6 milhões de seguidores está nessa história aqui, eu estou nessa história e você está nessa história. Então todo mundo vai passar por isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, o justo, ele vai cair. Não diz assim, se 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Ele vai se levantar. O texto da palavra de Deus diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos pecaram e erraram, mesmo depois de salvos. A única exceção é Jesus. Mas, assim como no Facebook, no Instagram, a gente raramente vai ficar falando das nossas lutas para as pessoas, né? Muito raramente alguém vai falar da sua luta, alguém vai falar da sua dúvida, alguém vai falar da sua incerteza, alguém vai falar dos seus pensamentos horrorosos, vontades horríveis. As poucas vezes que alguns comentam algo ruim, normalmente, essa coisa que foi vergonhosa, constrangedora e que vira um testemunho, eu era drogado, eu era homossexual, ou eu era bandido, ou eu era prostituta. Essas histórias que a gente conta antes de Jesus ou até depois de Jesus, a gente conta alguma coisa. Quem tem coragem de fazer isso, normalmente faz depois que já venceu aquilo. Depois que já venceu. Mas não é muito normal, eu diria, eu nunca vi. Não é muito comum, é raríssimo, alguém que está na hora passando aquilo, comentar isso. Olha, meus pensamentos são... E falar coisas horríveis que passam pela cabeça sobre si, sobre a família, sobre o casamento, as dúvidas sobre Deus, sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, as tentações que está passando. Então, a maioria de nós não fala disso. A gente sempre vai passar aquela impressão na internet. Como é que são as fotos do Facebook? Já viram um videozinho que o pessoal grava, falando, que mostra a realidade? O casal está numa mesinha e a mulher fala assim, fica direito, arruma, nananã. Aí quando o cara, agora tira a foto. Os dois de mão dada, como se estivesse num momento maravilhoso. Quem olha, né? O cara que pega o carro, coloca a bicicleta em cima do carro, sobe a montanha, quando chega lá em cima, tira a bicicleta e tira uma foto, fazendo uma trilha. Né? Como se tivesse vida saudável. Como se tivesse subido. Não, é desse jeito, você sabe que é. E as pessoas põem filtro, e tudo que a gente vê na vida das pessoas na internet, meu Deus, dá inveja. Não, a comida que está comendo sempre, o jeito que está vivendo sempre, parece extraordinário. Mas você sabe que aquilo não expressa, na maioria das vezes, 100% da verdade. Eu diria até que muita coisa ali é exatamente fake total e a gente, na vida cristã, é assim. Às vezes a gente está tocando e, meu Deus, se passasse num telão o que está na nossa cabeça, o que está no nosso coração, o que aconteceu ontem, o que está para acontecer daqui a pouco, sangue de Jesus tem poder, né? Graças a Deus, só Deus vê o nosso interior. Bom, esses sentimentos, pensamentos, quedas, estão acontecendo com todos o tempo todo. E eu quero te dar um conselho hoje. Vocês estão aqui comigo? Amém. Esses sentimentos feios, essas guerras, pecados, lutas, estão acontecendo com todo mundo. E qual é o meu conselho para você hoje? Se você assumir isso, pelo menos para você mesmo e para Deus, vai te ajudar muito a vencer.
se você parar de pelo menos se enganar. Porque a Bíblia diz assim, ó, não pense de você mais do que você, na verdade, é. É perigoso quando você acha que você é um crente que não é, que você é um santo que não é, que você é uma coisa que você não é. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para vencer é assumir e fazer a mesma coisa que Deus faz sobre nós. O que Deus faz sobre nós? Quando Ele olha para nós, e às vezes talvez Ele até consumir a gente, Ele olha, eu lembrei. Eles são pó. Eles são pó. E porque são pó, aí ele tem o quê? Graça, bondade e misericórdia. Qual é a diferença, então, pastor? Qual é a diferença entre os vencedores e os perdedores? Qual é a diferença entre eles? Porque todo mundo passa a mesma coisa. E eu estou falando com nascidos de novo. Ok? Não estou falando de quem está em guerra sem conhecer Jesus. Quem nasceu de novo, quem conheceu Jesus, quem tem Deus na vida mesmo, quem está com o nome escrito no livro da vida. Essas pessoas que são pó, que passam, que não vivem na prática do pecado, mas pecam. Qual é a diferença entre os que vencem e os que estão derrotados? A diferença é que, por causa dessa guerra e pela frustração de desejar sempre vencer, por aquele desejo de sempre ser santo, por aquele desejo de sempre fazer a coisa correta e não conseguir, e não consegue, mas esse desejo, mas eu errei de novo, mas eu caí de novo, mas eu pequei de novo, ainda que não é uma prática, puxa, por que esse negócio vai e vem? Por que isso e aquilo? Então, nessa guerra, alguns fazem o quê? Desistem. Alguns desistem. Alguns são enganados pela alma ou pelo próprio Satanás, porque eu passei por isso. O que o diabo começa a dizer para você? Ele começa a dizer para você não tem jeito. O diabo, ele sabe o que falar. Ele vai dizer, você já percebeu que você não consegue? Por quê? Porque a imagem que você talvez tenha de mim, a imagem que talvez você tenha da minha esposa, e até eu tenho essa imagem dela, mesmo morando com ela, é que ela nunca peca. Até eu acho. Às vezes ela tá assim de costas, eu corro lá e vejo se não tem uma asa. Gente, eu estava nos Estados Unidos agora com a minha esposa e ela tinha um sofá em L nessa casa que a gente estava, um sofá em L assim. E ela deitou nesse sofá aqui, que, né, o sofá não tem aqui a parte que cobre aqui, então ela deitou e ainda se cobriu com uma coberta. E eu não vi ela de jeito nenhum. E ela ficava no canto de lá, sempre sentada lá, que ela estava escrevendo um livro, que ela vai lançar agora no Congresso de Mulheres. Vai ser lançamento, primeiro livro solo dela. Eu estava como escravo, ela nem levantava. Traz água, traz comida. E ela tá. Mas ela tá lá sentada e o tempo inteiro, e eu vou na academia, tinha uma academia na casa, graças a Deus, estava na academia, saí da academia e tal, papapá. Gente, um dia eu dormi. Foi de manhã cedo? Eu acordei, ou foi de tarde, eu sei que eu acordei, e aí eu olhei no lugarzinho que ela estava, não estava. E o sofá aqui em L, meio levantado, não a vi. Aí eu fui no quarto, ela não estava. Eu fui no quarto que ela não estava de novo. Aí eu fui na academia, ela não estava. Eu fui na cozinha, eu rodei a casa inteira. Eu olhei, a chave do carro estava em cima da mesa, a porta trancada. Eu falei, uai, ela foi arrebatada e eu fiquei. Falei, meu Deus, que pecado. Eu falei, Deus, eu não estou consciente que eu estou em pecado.
eu devo ser muito ruim mesmo. Eu falei, não, diante de Deus. Eu falei, não. Aí eu pensei, a Maria tá de pegadinha. Eu falei, mas ela não é disso. Eu faço isso, ela não faz isso. Eu falei, não é possível, ela tá de pegadinha. Amor, amor, amor. E eu fui no quarto de novo, olhei o quarto todo, voltei no banheiro, olhei, falei, não, tem que ter certeza absoluta. Aí eu olhei no outro quarto, falei, cara, meu Deus. Aí eu fui na cozinha, olhei no sofá, aqui, mas ela bem aqui, deitada, escondida, ainda coberta. Fui na garagem, fui na academia, vi o carro. Eu já ia pegar o telefone para ligar para alguém. Falar, será que mais alguém subiu? Eu ia ligar para o Ricardinho, falar, deixa eu ver quem ficou, né? Quem ficou e quem subiu. Cara, quando eu fui pegar o telefone, ela levantou e eu não vi. Do nada ela tá assim, eu falei, ué, amor? Aí eu fiquei com vergonha, mas depois eu falei, amor, você acredita que eu achei que você tinha sido arrebatado? O que acontece? Você vê algumas pessoas, você vê alguns pastores, você vê alguns líderes, e talvez, o que você pensa? Você pensa assim, eu nunca vou ser igual a eles. Eu nunca vou ser igual a eles. Mas por que você pensa isso? Você pensa isso porque você acha que eles não passam a mesma coisa que você passa. Eles passam a mesma coisa que você passa, você só não sabe. Eu passo a mesma coisa que você passa, você só não sabe. E aí o diabo vem e diz assim, tá vendo? Isso não é para você. Você não vai dar conta. E ele começa a falar coisas para você que vão fazendo com que você desista de lutar. É isso que o diabo quer. O diabo já sabe que você não está na prática do pecado. Agora ele quer que você acredite que é possível viver uma vida aqui sem errar. E isso não é possível, você vai errar. E aí, queridos, o que acontece? Por que tem pessoas que continuam com Jesus, continuam na igreja, e pessoas desistiram de Jesus e desistiram da igreja? Porque eles desistiram de lutar. Por isso que o tema da minha mensagem é Eu estou lutando. E se você está aqui hoje de manhã, é porque você também ainda está lutando. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque no fim das contas, a mensagem para você que não vive na prática do pecado, a mensagem para você que não vive na prática do pecado ouça o que eu vou dizer para você hoje. Deus te trouxe aqui para ouvir isso que eu vou falar agora. Não importa o que aconteceu, não importa quantas vezes aconteça, o que define a sua eternidade, a sua vitória é que você está aqui. Por quê, pastor? Porque pessoas que erraram e pecaram com você, como você e eu, não estão aqui. Elas estão aonde? Elas desistiram. Pessoas como eu e você, com os mesmos problemas, elas desistiram e estão hoje no bar, nas drogas, fazendo o que o ventre delas, é isso que a Bíblia diz para fazer. A diferença entre eu e ela e essa pessoa é eu não desisti de lutar. E ela desistiu de lutar. Então, o que importa para você vencer, querido, é que você está aqui. Com todos os meus erros, com todos os meus pecados, estou falando para você da minha vida. Eu não estou lendo ou falando de algo
Eu estou falando para você, olha aqui para mim. Eu, Ricardo Vale Vasconcelos, com todos os meus erros, todos os meus pecados, todos os momentos feios da minha vida, momentos que eu entristeci o meu querido e amado Jesus, que eu fui infiel, que eu fui um idiota com Deus, mas independente dessas atitudes trouxas, erradas, pecaminosas, eu continuo aqui com Ele. Eu não desisti. Eu não chutei o balde. Eu não chutei o pau da barraca e falei, eu não dou conta. Muitas vezes Satanás falou para mim, no meu processo de libertação das drogas, em que eu caía, levantava, de libertação de outras coisas, o diabo falava, tá vendo? Isso não é para você, cara, olha aí, você não vai dar conta. Ó, aquele ali é crente, aquele ali é santo, aquele já nasceu, né? Parece que com o pé no céu. Mas você olha a sua cara, olha o seu jeito, você não tem nada de crente. Quando eu falei que ia ser pastor, minha sogra, minha mãe, até minha mulher, você não tem nada de pastor. Quando eu falei que ia começar uma igreja, todo mundo falou, você é doido. Então, deixa eu te falar uma coisa. A diferença é que eu estou aqui. E tem gente que não está mais aqui. Não está mais na igreja. Não está mais com Jesus. Sabe qual a questão toda, queridos? É que com todos os meus erros como pai, quem aqui é pai e mãe? Pois é, a gente erra, não erra? Muito. Com todos os meus erros como pai, com todas as coisas que eu fiz de errado na criação dos meus filhos, eu continuo aqui. Aqui aonde, pastor? Eu continuo pai. Eu não desisti de ser pai. Eu não desisti dos meus filhos. Eu estou aqui, pai. Sabe qual é a diferença? É que eu estou dentro da minha casa. E alguns desistiram da sua casa. Mas eu errei muito como pai, mas eu estou lá dentro. Estou lá dentro com eles, até hoje. E vou continuar. Com todos os meus erros como marido, com tanta coisa errada que eu fiz contra essa mulher que é extraordinária, a mulher mais extraordinária que eu já conheci na minha vida, eu não desisti do meu casamento. Eu estou aqui. 32 anos casado. Apesar de ter errado, eu continuo dentro da minha casa, junto com a minha esposa. Com todos os meus erros como pastor, com tantas coisas horríveis que eu já fiz, tentando acertar, eu estou aqui. 26 anos pastoreando a Igreja Batista Ministério da Graça. Pensei em desistir por minha causa, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Perdi pessoas por minha culpa. Mas eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui em São Paulo, estou lá em Brasília. Eu continuo pastoreando a igreja. E graças a Deus que as ovelhas também não desistiram de mim. Nós estamos aqui. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que o que define a sua eternidade, sua entrada no céu e a sua vitória, não é se você errou ou não errou, porque você errou. Não é se você não vai errar, você vai errar, porque nós somos pó, nós somos imperfeitos. O que define é eu não vou desistir de lutar. Se eu cair, eu vou me levantar. Porque o justo, ele cai, mas ele não fica no chão. Ele não fica no chão. E eu tenho um advogado, eu tenho um Jesus, que quantas vezes eu precisar, ele me purifica com o seu sangue. E ele me dá uma nova oportunidade. E eu estou aqui com os meus erros e meus acertos. Com as minhas derrotas e vitórias. Com coisas boas e coisas ruins. Eu estou aqui. Eu continuei. Eu não parei. Então, eu queria que você parasse para repensar a sua vida e você não se comparasse com ninguém. E nem achasse que alguém é feito de um material diferente do seu. Porque todo mundo é pó. O único que é Jesus.
O único que não erra, que não falha, que não abandona, que não peca, que não decepciona, que não frustra. O único é Jesus. É o único que não faz isso. Então, diga assim comigo, diga bem forte comigo. Levante sua mãozinha direita e fala assim: Jesus, com meus erros e acertos, belezas e feiuras, vitórias e derrotas, eu estou aqui. Nós estamos lutando, gente. Nós estamos lutando. E eu não posso dizer que eu não vou errar. Eu não posso dizer que eu não vou pecar. O que eu posso dizer, e isso você pode dizer se você decidir hoje, é: eu nunca vou desistir. Caindo ou não, errando ou não, eu estou lutando e eu estou aqui. A pergunta é: onde você está domingo? A pergunta é: onde você vai estar amanhã? A pergunta é: depois que você cair, qual é a sua decisão? Ficar no chão ou levantar? A pergunta é: o que você vai fazer da sua vida? Eu decidi, eu jamais vou desistir do meu casamento, dos meus filhos, da minha família, não vou desistir do meu ministério, não vou desistir da igreja de Jesus, que é imperfeita, que erra. Não vou desistir, não vou desistir de ter amigos, não vou desistir de ter pastor. Eu estou lutando, eu estou aqui. Eu vou continuar escolhendo ficar na casa de Deus, andar com Deus, porque se Ele não desiste de mim, eu não vou desistir dele e não vou desistir de mim mesmo. Segunda coisa, o amor dele nos constrange. Pastor, se todo mundo peca, então vamos pecar. Mas quando uma pessoa, queridos, pensa assim, é porque ela não nasceu de novo. Uma pessoa que acredita numa mensagem que você desiste de lutar contra o pecado, quando a gente sabe que o pecado não tem mais domínio sobre nós, quando você vê Deus dizendo para Caim: olha, o pecado está batendo na sua porta, você tem que dominá-lo. Então, eu luto contra o pecado por alguns motivos. Eu vou lá falar para você alguns. Primeiro, eu não quero ir para o inferno. Então, se você, como eu disse, ouve o que eu te falei agora e pensa: vou continuar pecando, aí você não entendeu nada do evangelho de nascer de novo. Agora, se você nasceu de novo, eu luto contra o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado me atrapalha. O pecado me atrapalha. Quando Deus fala para eu não fazer uma coisa, não é só porque Ele não quer que eu faça, é porque aquilo vai ser ruim para quem? Para mim. O pecado me atrapalha. O pecado mata coisas boas dentro de mim. O pecado atrasa coisas boas para a sua vida. É um atraso de vida o pecado, ele atrasa. O pecado, ele te rouba privilégios, coisas que você ia receber e não recebe por causa do pecado. E sabe o que é o pior? Ou o melhor, nem sei dizer se é pior ou melhor, é que Deus nem deixa você saber que você perdeu. Você só perde. Você perde privilégios quando você peca. Você perde oportunidades, coisas são perdidas com o pecado. Eu não peco porque o pecado adoece. Eu luto contra o pecado porque abre porta para demônios agirem na minha vida, agirem na vida dos meus filhos, da minha família. Eu luto contra o pecado porque pecar é ruim, não vale a pena. Mas eu confesso para você que muitas vezes eu não faço por nenhum desses motivos, que já são muitos motivos. Rouba privilégios, adoece, mata a alma, tira coisas boas de você, mata... Enfim, é horrível. Não vale a pena pecar. A verdade é essa, não vale... Lembra da frase: o crime não compensa? O pecado não compensa, não vale a pena. O que ele te dá, depois o preço é muito caro. Não vale a pena. Se isso entrar na sua cabeça, não vale a pena. Mas eu confesso para você que tem horas que essas coisas não são suficientes para eu não pecar. E eu, muitas vezes, tenho lutado contra o pecado por causa do amor de Jesus que me constrange. O amor de Jesus me constrange. Porque Jesus é tão maravilhoso, gente.
tão bom, que eu fico com vergonha. Quando eu peco, eu fico com vergonha. E saber que aquilo entristeceu o Espírito Santo que mora dentro de mim, que ele decidiu morar dentro de mim e conviver comigo, que sou pecador, que sou pó, e que ele decidiu estar comigo e saber que às vezes eu estou vendo o que não devia, falando o que não devia, fazendo o que não devia, e ele tem que suportar isso. Sabe, uma pessoa santa, uma pessoa maravilhosa, e ela tem que às vezes estar ali dentro disso. Quando eu me lembro que ele é santo, quando eu me lembro que ele morreu por mim, quando eu me lembro que ele abriu uma oportunidade de salvação, quando eu me lembro que eu não vou para o inferno, passar minha eternidade sofrendo por causa da graça dele, do amor dele, da bondade dele, quando eu me lembro que ele faria isso, se ninguém mais quisesse, só eu, ele teria feito por uma única pessoa em meio a 8 bilhões que existem, ele teria feito, se fosse só eu, só você, qualquer um que aceitasse. Isso me constrange. E por isso eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus, porque Deus quer uma igreja santa, o texto de Hebreus que diz assim, ora, e é Deus dando é como se Deus estivesse expressando para nós. Deixa eu falar o que eu espero de vocês. Eu não espero perfeição, eu sei que vocês são pó, eu sei que vocês vão ter momentos, mas o que eu espero é que vocês na luta contra o pecado, olha o que diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, o que eu vejo Deus falando aqui com você hoje? Eu sei que você vai errar, mas pelo menos resista mais, porque tem gente que não está resistindo nada. Tá fácil demais ceder, fácil demais trair. Então, se você não pode fazer pela igreja, pela família, pela sua própria vida, se você não consegue fazer por tantos motivos, eu queria te dar uma palavra hoje que gere compaixão e temor no seu coração. Não peque por ele, por Jesus. Fala, Jesus, por sua causa, pelo que o Senhor faz por mim, pelo que o Senhor fez, eu não vou fazer. Não troque Jesus por uma prostituta. Eu estou trocando Jesus por uma prostituta, trocando Jesus por um momento de prazer, trocando Jesus por um copo de uísque. Vale? Jesus por um copo de uísque, Jesus por causa de minutos de prazer, Jesus por causa de R$1.000 ou de R$1 milhão. Não troque ele por moedas como fez Judas. Judas trocou Jesus por moedas, dinheiro. Não troque ele por falsos e passageiros amigos. Antes importa agradar a Deus do que a homens. Eu não vou fazer concessões a pessoas com medo de desagradar pessoas, se isso é uma troca por Jesus, pelo que ele falou para mim, pelo que ele quer de mim. Não troque Jesus por um cigarro de maconha, uma carreira de cocaína. Não troque Jesus pelo tigrinho. Não troque sua família, sua bênção, sua prosperidade. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Jesus espera de nós não é que nós sejamos infalíveis, mas é que a gente lute mais, resista mais e faça por ele. Porque o que Deus está olhando é, gente, olha, eu sei que tem gente que vai errar e pecar, mas tem gente que não está resistindo. Resista até sangrar, mas resista. Resista. Vença mais do que perder mais. Diz, eu peguei um menino, ele estava com dificuldade em relação à masturbação. E pastor, e uma queda. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer uma coisa aqui agora? Eu coloquei uma data. Um exemplo, né? 1 de julho. Eu coloquei, hoje você me mandou mensagem dizendo que você caiu, não foi? Foi. Aí eu coloquei um dedinho para baixo assim. Eu falei, cara, vamos colocar dedinhos para cima para você ficar com um saldinho positivo? Então amanhã tem que ficar um dedinho para cima para ficar 0-0. Vamos zerar essa conta. Aí no outro dia, dedinho positivo. Aí no outro dia, positivo. Falei, opa, você fez um depósito. Tava 0-0, agora você tem um dia de vitória.
2 dias de vitória, 3 dias de vitória, e pum, dedinho negativo. Falei, opa, você perdeu um crédito. Aí começou, vitória. Quando chegou no momento, ele estava ali 3, 4 vitórias para um negativo, já estava melhor do que quando começou comigo, que não aguentava ficar nem um dia. Estava viciado. Agora ele estava conseguindo, agora eu falei, agora, queridão, deixa eu te falar, agora é uma hora de você romper e resistir. E eu falei com ele, você já tem vitória, você já tem saldo. Você já caminhou mais para lá do que para trás. Só que agora você precisa ter uma resistência maior, porque você tem que pensar, e comecei a falar para ele do seu futuro, na sua esposa, na semeadura que você está fazendo, resistir mais. E eu acho que já tem uns 15 dias que ele está dando só joinha. Resistir. Resistir. Por quê? Porque ele merece. Eu vou resistir pela minha família? Sim. Eu vou resistir pelo meu casamento? Sim. Eu vou resistir porque eu quero ser abençoado? Sim. Eu vou resistir porque eu não quero morte? Sim. Mas, se tudo isso falhar, eu quero resistir. Por quê? Porque ele morreu por mim. Porque ele deu o único filho para me salvar, porque ele derramou o seu sangue por minha causa, porque ele foi crucificado por mim. Se eu me lembrar disso, isso me ajuda a dizer, meu Deus, eu não posso fazer isso com quem tanto me amou, com quem tanto me abençoa. Não posso fazer isso. Não posso trocar ele por qualquer coisa. Então, eu me santifico por mim mesmo, eu me santifico por causa da minha família. Paulo disse isso, eu me santifico por causa de vocês. Tem coisa que eu não faço, não é porque eu não posso fazer, é por causa de vocês, Paulo disse. Eu me santifico por causa da igreja, por causa do propósito, e eu me santifico por tanta coisa. Mas eu me santifico também, e principalmente, queridos, na minha fase de vida hoje, por causa dele, em gratidão e retribuição a ele. Eu quero honrar o que ele fez e faz por mim. Então eu quero te ajudar a lembrar que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E a Bíblia diz, essa é a causa de não sermos consumidos. Por que a gente não foi consumido? Porque de manhã ele renovou o seu crédito. E amanhã, de manhã, vai renovar de novo. Porque se não renovar toda manhã, ele mata a gente. Porque ele não suporta o pecado. Então, ele renova suas misericórdias todas as manhãs. Ele não quer você com sentimento de culpa. Fala isso comigo, ele não quer sentimento de culpa. Existe um gigante chamado gigante da culpa. E a culpa, ela não tem nada de bom e nada de Deus. Culpa não tem nada de bom, nada de Deus. Culpa não produz nada na sua vida. Ele não quer você culpado ou culpando-se, ele quer que você esteja lutando. Não é se culpando, é lutando na presença dele, na igreja, junto com os seus irmãos. E juntos nós vamos vencer. Então, ele, sabendo de tudo isso, ele disse assim, eu vou ensinar uma oração para vocês. Jesus disse, eu vou ensinar uma oração para vocês. E ele disse assim, a oração chama oração do Pai Nosso. E essa oração, ela diz assim, Pai Nosso, que estás nos céus, Jesus é que ensinou essa oração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, essa é a oração que você tem que fazer todos os dias. Senhor, eu estou acordando e vai vir tentação. Eu sou pó. Reconheça, sou pó. O senhor sabe quem eu sou de verdade. Eu vi uma vez um pastor que estava conversando com um líder da igreja. E o líder disse assim, pastor, falaram isso, e isso e isso do senhor. O senhor acredita nisso? Ele falou, não tem problema não. Ele falou, mas por quê, pastor? Mas como? Ele falou, meu filho, se ele nem sabe de verdade quem eu sou, o que ele está falando aí não é nada. Só Deus sabe as guerras da minha alma.
Ele estava querendo dizer o seguinte: você está preocupado que ele está falando isso? Você acha que eu vou me preocupar se ele está falando alguma coisa de mim, sendo que eu sei quem sou? Eu sei quem eu sou. Então, Senhor, eu acordei, eu sei qual é a minha área de fraqueza. Eu sei qual vai ser a minha tentação hoje. Satanás também sabe. E a tentação, ela só é tentação porque eu tenho vontade de fazer. Se não desse vontade de fazer, não era tentação. Se não trouxesse algum tipo de prazer, ainda que seja ruim depois, eu não era tentação. Então eu vou ter vontade de fazer. Então o que Jesus ensinou você? A orar. Senhor, livra-me. O Senhor, livra-me de cair em e me livra do mal. É todo dia dizer para ele: me ajuda. Me ajuda. Todos os dias eu oro, queridos. Todo dia praticamente eu oro: Senhor, não deixa eu amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque eu facilmente amo o mundo. Eu falo: Deus, não deixa eu amar o mundo. Não deixa a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida me derrubar. Meu Deus, me guarda do orgulho, da vaidade. Jesus, me livra dos males da fama e do poder. Senhor, não deixa Mamon dominar meu coração. Constantemente eu oro isso. Por quê? Porque foi isso que Jesus falou. Ora, sempre pedindo: Jesus, me ajuda e me livra de cair em tentação. E aí, à medida que você vai crescendo em Deus, vai entendendo isso, aí sim, ninguém vive na prática do pecado, que é nascido de novo, e à medida que você amadurece e você serve, você vai ficando cada vez mais em vitória e menos em quedas nessa área. Quem está entendendo, diga amém. Então diga assim comigo: eu sou mais do que vencedor. Apesar de tudo. Por que você é mais do que vencedor? Porque você ainda está lutando. Você está aqui. Eu estou aqui, você está aqui, e você vai continuar aqui, e você vai continuar lutando, e nós vamos vencer no nome de Jesus. Muitos não estão, e profetizamos, voltarão, mas eu estou aqui. Você pode falar isso comigo? Eu estou aqui. Fica de pé no seu lugar para a gente fazer uma oração.